O bom das aberturas é o Diego. O Diego que é o nosso outro professor que é bom das aberturas. Né? Olá pessoal, tudo bom? Vamos lá para mais um BPROcast. Dessa vez a gente está aqui trazendo dois convidados do CREF Rio Grande do Sul, o Gamboa e a Carla. E nós vamos trocar uma ideia sobre o que é esse tal do CREF, o que é esse e-mail que chega todo final do ano, né, com aquele boleto junto, né, que para muitos da área da qual a gente está conversando aqui é só essa visão que tenha, né? A gente só reclama. Isso. Então a gente está muito aqui, a gente quer abrir esse papo, abrir esse canal para a gente trocar essa ideia, ver realmente vocês nos contarem as ações que o CREF faz e a gente jogar uma pauta livre aqui sobre tudo que aconteceu na pandemia, a importância do CREF nessa retomada dos profissionais, nível de Rio Grande do Sul, mas a nível Brasil também. A Carla faz parte da fiscalização também, né? Ver qual é como é que funciona um trabalho de fiscalização do CREF, que protege, não protege o profissional, vamos trocar essa ideia, né? E a inserção de o quanto o profissional pode contar com o conselho, e muitas vezes essa galera não entende, né? Não sabe como é que funciona isso. Então o Thiago está aqui, eu tenho o Thiago para nos apoiar aqui nas dúvidas com relação à área, né? A gente conversou antes, óbvio, trocou uma ideia. O meu papel aqui é o papel do professor. Né? Eu quero saber, eu não sei nada, perfeito. Eu só sei que vão fiscalizar e daqui a pouco vai chegar o boleto e é isso. A gente sabe que não é, claro, né? Mas é importante passar para todos os colegas o que é o CREF, qual é o papel do CREF, o que está por trás disso, todas as ações que acontecem, principalmente no momento da pandemia. A gente está falando sobre ser essencial ou não, qual é o papel do CREF nisso. Então, acho que vai ser legal o papo. Então, começa contigo, Gamboa, para te explicar aí o que é o CREF. Ele existe antes de fevereiro de todo ano? Porque os memes acontecem ali na linha, perto de fevereiro começam os memes, né? Dentro da área dos Instagrams dos professores, né? Ele existe antes de fevereiro? Primeiro, te apresentar só quem tu és em relação ao CREF. Bom, para a gente se localizar. Meu nome é Alessandro Gamboa. Obrigado pelo espaço de vocês. É importante a gente sempre falar sobre o conselho para os profissionais, né? Meu nome é Alessandro Gamboa, sou o segundo vice-presidente do CREF e sou o presidente da comissão de fiscalização do conselho. Vamos lá, deixa eu explicar o que é um conselho, então. Antes, né, do CREF, um conselho de forma geral. Quando uma profissão é regulamentada, por lei federal é criado um conselho para essa profissão. Para que ele existe, esse conselho? Esse conselho existe para defender a sociedade, ele fiscaliza o profissional, defendendo a sociedade, evitando que pessoas leigas, pessoas não profissionais, atuem naquela modalidade. Ou seja, para entregar um serviço de qualidade para a sociedade. Né? O CREF é muito confundido com o sindicato e com a associação. Né? O sindicato, que é o SINPEF, o nosso sindicato, seria o órgão responsável por defender o profissional. É ele que vai brigar pelo valor de hora, né? Questões trabalhistas. E a associação é mais voltada para cursos, para formações, esse tipo de coisa. Então, o CREF não existe para fazer alguma coisa, falando bem de forma aberta, não existe para fazer alguma coisa pelo profissional. É isso que as pessoas não entendem. Ele existe, sim, para defender a sociedade como um todo, não defende o profissional. Né? Entendi. Entendeu? Nunca tinha visto por essa perspectiva. Exato. Então, a gente entende que essa questão eu pago para o cara para ele me fiscalizar. Mas é isso, não só o CREF, todos os conselhos são assim, funcionam assim. Então, o conselho basicamente serve para regulamentar, né, normatizar o que pode e o que não pode do profissional, fiscalizar o profissional de educação física e registrar esses profissionais e pessoas jurídicas, né, que também são obrigados a se registrar. Não é criado pensando em fazer alguma coisa. Então, essa máxima de por que eu pago se o CREF não faz nada por mim? Ele não é criado para isso. Ele é criado para fiscalização. Claro que tu fiscalizando o ilegal, tu está ajudando o profissional de educação física, defendendo o seu espaço, né? De forma geral. Mas, e também a sociedade como um todo, que depois a gente vai explicar... a profissão como um todo, que depois a gente vai explicar tudo que o CREF tem feito, né, de um tempo para cá, principalmente durante a pandemia, que foi, sim, a defesa da profissão, então não do profissional. Não sei se eu fui claro. Em relação ao profissional, ele digamos assim, ele ajuda, ele
ele dá o respaldo para aquele profissional que faz a coisa certa, digamos assim. Exato. Mas mesmo assim, ele não está para fazer alguma coisa por esse profissional, né? Ele tá defendendo o espaço dele, né? Fiscalizando o ilegal. Mas não questões trabalhistas, questões que auxiliem especificamente o profissional, e sim a profissão como um todo. O CREF ele é responsável para regular o setor. Exato. Como a profissão como um todo. É isso. Não o profissional, não proteger o profissional. Isso, a profissão através de leis, né? Normativas, regulamentações, batalhar por isso, o espaço da profissão, não do profissional especificamente. E não existe um vínculo. O vínculo pode ser parceria, pode ser intenções em comum com o sindicato e o CREF? Existem parcerias com o SINPEF e com a APEF, né? Infelizmente, questões políticas, como em todo local, às vezes existem algumas desavenças, né? Sim. Mas existem parcerias, sim, que a gente busca, principalmente a APEF, do qual eu também sou diretor, que é a associação, na questão de uma coisa muito criticada do CREF, porque o CREF não faz cursos para a gente não pode, não é questão de nem querer, não pode, né? Isso é da associação. Então o que a gente faz? A gente faz parcerias com a associação e faz os dois juntos os cursos, né? O CREF chancela os cursos que são realizados pela associação, né? Então essas são as competências do conselho, até onde pode ir, porque tem coisas que não é nem questão de má vontade, é não poder fazer mesmo enquanto conselho, né? Eu nunca não tinha essa visão do CREF. Eu tinha a visão do conselho que protege o profissional. Sim. O protetor, entendeu? Isso a grande maioria das pessoas pensa assim. Infelizmente, a nossa área, falando mais especificamente, desconhece totalmente a legislação da nossa área, né? Eu não sei como é que funciona nas outras profissões, mas na nossa área, assim, o pessoal já está na faculdade, já está criticando o CREF. Nem sabe o que é, mas já sou contra. Mas é um meme da fevereiro tem que postar também. Então, eu sou contra. O que é o CREF, não sei, mas eu sei que eu sou contra. Então, já saem da faculdade totalmente contrários, e isso, o CREF não faz nada por mim, por que eu tenho que pagar? Né? Agora, tu imagina desregulamentar, que é um outro assunto que quase aconteceu há pouco, a gente pode conversar depois. Tu imagina desregulamentar. Qualquer um vai poder trabalhar, né? Qualquer um vai poder dar aula. Com respeito às outras profissões, mas qualquer cara da esquina ali pode poder dar aula. Em que ano foi regulamentado? 98. Setembro de 98. 1º de setembro de 98. Então, antes disso... Terra sem lei. Okay. Eu acompanhei alguns vídeos, algumas explicações sobre a tentativa de desregulamentação, né? Eu acho que tinha muita gente defendendo sem saber o que está defendendo, sem saber o que estava defendendo. Inclusive, eu acho que tem bem nessa época a gente estava vendendo um congresso, e eu fiz numa live, eu falei sobre isso, falei que acho que a galera está botando o pé no lugar errado, não está entendendo o que está acontecendo, entendeu? Até a gente pode conversar sobre isso, o que teria acontecido com a desregulamentação e o porquê foi importante manter a regulamentação. Vou mudar a pergunta. O que a regulamentação protege o profissional? A regulamentação faz, através de lei federal, né, com que somente profissionais de educação física possam atuar na área do esporte, né, de forma geral. Se não tivesse a regulamentação, qualquer pessoa vai poder dar aula de qualquer modalidade esportiva, por exemplo, né? E por que quase houve, e isso não acabou ainda, essa desregulamentação, né? A nossa lei veio do Legislativo, né? Veio do Senado. Sim. E existe quem defenda, principalmente o Supremo, que isso teria que vir do Executivo. Seria um vício de origem, né? E está em discussão, né? Nossa sorte foi que um dos ministros lá pediu vista do processo e vai ser o relator, então ele está demorando para isso. Só que, paralelo a isso, para evitar que aconteça alguma coisa séria nesse sentido, desregulamento, o CONFEF, o Conselho Federal, enviou um projeto de lei para o nosso presidente, para o Bolsonaro, e ele já protocolou um projeto novo que vai tramitar para virar lei, um adendo à nossa lei. A lei em cima da lei, né? Exato. Só que vindo do presidente. Uma emenda, né? Sim, uma emenda. Vindo do Executivo, que estaria legal, segundo o Supremo. Então, né, continua nessa fase ainda de talvez se desregulamente, mas a gente está correndo por fora para regulamentar da forma correta, segundo eles dizem. Mas, na verdade, essa desregulamentação, desculpa, né, já fui entrando, a ficha. Ela vem só realmente pelo vício de origem da constituição do sistema CONFEF-CREFs, que, pela posição de alguns, deveria ser feito só pelo Executivo e não pelo Legislativo.
E aí se colocou todo em xeque a profissão como um todo, né? A regulamentação da profissão. A partir do momento que isso acontecer, se fosse realmente visto que teria que ter vindo do executivo, teríamos 2 anos para fazer essa regulamentação de forma correta, a criação de sistemas CONFEF-CREFs pelo executivo, e enquanto isso, nesse limbo de 2 anos, a profissão estaria ali. Sim. Não desregulamentaria total. Mas para não ocorrer isso, é que se foi passado à frente e está tramitando as 2 coisas ao mesmo tempo. Essa análise da lei de 98, né, da regulamentação, e o novo projeto que entraria como emenda desta lei que já existe para organizar essa casa. Entendi. Então, em resumo, o que poderia acontecer é, se o profissional hoje já reclama de uma concorrência desleal dentro da própria área, se desregulamenta, vira terra sem lei, literalmente. Aí paga quem pode, recebe quem precisa, vira aquela coisa toda. Como era antes de 98. E a galera muitas vezes não tem noção de que muitas vezes o pagamento da mensalidade dele protege, gera poder para conseguir jogar essa máquina toda e proteger o setor como um todo. Né? Na verdade, a competência do CREF é justamente essa. A primeira proteção da sociedade para prestação de serviço de qualidade, que seja um profissional habilitado e um profissional que garanta todas as qualidades do exercício físico e da atividade física para essa sociedade. E o segundo não é fechar mercado, né? A gente não está ali para fechar o mercado do que é do profissional de educação física, mas seguir ao pé da letra o que a lei diz que é prerrogativa dele. Então, a partir do momento que existe uma lei que fundamenta que a prerrogativa de ministrar atividade física é do profissional de educação física, é isso que o CREF vai fazer. Então, nós vamos seguir à risca as leis. Então, a gente tem que fazer cumpri-las. É simples. Daí, como o Gamboa estava falando, vocês não fazem nada. Não, realmente a gente não faz, a gente só fiscaliza. Sim, o ato de não fazer nada já é uma... de não deixar o errado entrar, exato, né? Já é uma ação, né? Essa questão da anuidade, que estavas falando, é importante a gente falar sobre isso, né? É uma anuidade com valor cheio, que é cobrado por nós até 31 de março com o valor de 49% de desconto. Então, é um valor que nenhum conselho dá esse desconto, né? A gente sabe de conselhos que cobram 5% de desconto, né? 10%, a gente cobra 49% até 31 de março. Durante a pandemia, no ano passado, por exemplo, a gente foi prorrogando esse vencimento de 31 de março por causa da situação das pessoas, né? Tanto que o vencimento máximo ficou na data máxima, 20 de dezembro. De 31 de março a gente foi indo... Para não virar o exercício fiscal. Exato. Isso. Então ficou com o vencimento de 49%, com o valor de 49% até o final do ano. Então esse ano a gente já entrou, em vez de ser março, já é final de maio. E já prorrogamos agora para final de julho, né? Então, com o valor de desconto máximo. A questão que é muito reclamada, por que durante a pandemia o CREF não teve o bom senso de não cobrar ou dar um desconto maior? Não nos cabe, não é permitido, né? Isso é um tributo federal, que é como pagar outros impostos federais, que a gente não pode abrir mão. Isso seria um crime do CREF abrir mão de receita. O TCU, que é o Tribunal de Contas da União, nos fiscaliza. Isso seria cobrado dos conselheiros do CREF, né, esse valor. Então, não existe a possibilidade de dar um desconto maior do que o permitido, que é o 49%, e nem muito menos a possibilidade de não cobrar. Então, a gente fica mal visto, porque, durante a pandemia, vocês poderiam ter bom senso e não ter cobrado. Não existe a possibilidade. Brincadeira, era só não rodar o boleto. Deixa que os conselheiros pagam. Eu tô cheio de dinheiro. E só para finalizar, então, essa parte das anuidades, esse valor ele vem demandado do CONFEF. Então, o valor de anuidade cheia do profissional é R$ 603. No nosso estado, nós conseguimos chegar ao valor de desconto de 49% e a anuidade fica, então, de 340 nesse período de desconto. Já a anuidade das pessoas jurídicas é R$ 1.597, o cheio. E aí também, com o valor de desconto, fica em torno de R$ 740. Mas isso a gente pode prorrogar por um determinado período. É como se a gente fosse ver o desconto do IPVA, que também é um tributo, né? Tem um período de desconto. Posterior a isso é o pagamento cheio. Nós não temos como retroagir ou levar mais adiante nesse período de pandemia que nós conseguimos, através de resolução do CREF, prolongar um pouco mais, né? E deixamos o ano passado até dia 20 de dezembro, que era o prazo máximo, e esse ano até dia 31 de julho, porque também é o nosso prazo máximo, por causa que estamos em ano eleitoral dos conselheiros.
Então não temos como deixar até o final do ano o desconto, justamente porque estamos nesse período eleitoral. Entendi. Na realidade, vocês a única ação que vocês conseguem ter, a única interferência que vocês conseguem ter é jogar com os prazos. Exato. Perfeito. Não jogar com o valor. Perfeito. O valor, esse que eu te falei, os 49% de desconto é o valor máximo permitido. Poderíamos dar 5%, dar 10%. Sim, sim. Mas o CREF opta por dar o valor máximo de desconto também. Eu acho que, pelo que eu percebo da área, assim, eu não sou da área, né? Então, eu tenho a percepção de quem está de fora, né? E é que não é o valor, é o pagar por algo que eles não enxergam. Não vem o retorno, né? Porque eu não posso acreditar que um profissional qualificado, um profissional formado, R$300 no ano seja um problema. Mas eu acho que muito mais uma questão psicológica no aspecto de que, tá, mas eu estou pagando, mas o que eu estou pagando, entendeu? Por que eu estou pagando? Que é o que a gente está conversando aqui agora, entendeu? Sim. E essa confusão entre a associação, entre o sindicato. Como é que o CREF deixa para me pagar só isso a hora? Eu escuto isso, entendeu? Por que não me dá um curso? É outra escuta. Então são duas. Na realidade, é uma reclamação que é uma do sindicato, a outra reclamação que é da associação. Perfeito. Mas é que vamos pensar assim, que por obrigação ele só tem que pagar essa, né? O sindicato já não precisa mais, e a associação é voluntária, né? Exatamente. Então aí não pesa não tem esse peso, né? E é justamente a comparação que a gente faz, porque se nós formos ver a OAB, é uma ordem. A ordem, ela tem todos os três no mesmo poder. Por isso que eles dão cursos, eles vão regulamentar o valor de valores de serviços, enfim. Nós não. Nós, para fazermos isso, a gente tem que ter o contato com as três instituições, os três órgãos. A gente costuma tentar fazer as parcerias, né? Então, como o Gamboa mesmo falou, a APF vai lá, faz os cursos, o CREF vem com chancelas para descontos de profissionais. Junto com as denúncias da fiscalização, a gente recebe denúncias de pagamentos de valores absurdos, né, que não estariam dentro do piso salarial. A gente demanda ao sindicato, mas é outro órgão que deve ir adiante. Vocês só podem passar a informação, a gente vocês só não podem pode agir. passar. Exatamente. Isso. Vocês só podem agir quando aquela academia tem profissionais que não são... Exercício ilegal da profissão. Isso. Fiscaliza o exercício profissional. Essa é a função do conselho. É a fiscalização do exercício profissional. Entendi. Que, na realidade, é uma proteção também. Claro que sim. Para quem tem o CREF, né? Vamos pensar assim, por outro lado. Isso aí. Quais são as etapas dessas fiscalizações, por exemplo? Uma academia. Como é que funciona essa fiscalização? Como que ela acontece? Bom, primeiro eu vou me apresentar, né? Eu entrei e fui falando. Eu ia falar, mas como... E fui falando, mas né? é isso aí. Mas então, meu nome é Carla Preto, eu sou conselheira do CREF, sou secretária da Comissão de Orientação e Fiscalização. E hoje estou como presidente do Conselho Municipal de Desporto de Caxias do Sul, através do CREF, através de uma representação do CREF no Conselho. Bom, falando um pouco então da fiscalização, nós temos 2 momentos de fiscalização. A primeira é uma fiscalização de visita, né? Que a gente vai só preencher um auto de visita, onde a gente olhou, conferiu e está tudo ok. A partir do momento que a gente viu alguma infração, então essa fiscalização passa a ter um auto de infração. São averiguados desde a estrutura, se a academia tem a parte de fios no chuveiro, vamos colocar assim, expostos, os aparelhos com algum procedimento de ferrugem que possa causar alguma lesão ao aluno, ao usuário, né? Até, então, a mais específico, que são a parte do quadro de profissionais que estão ali trabalhando naquele momento, se está atualizado ou não, porque é a obrigação da empresa deixar ele atualizado junto ao CREF, desde o estagiário, né, que tem que ter o termo de estágio firmado. Esse termo é muito importante nós falarmos que ele precisa ter a assinatura da instituição de ensino, do estagiário e do proprietário da academia, né? Além de ter sido denominado ali um supervisor, porque o estágio só é estágio se tiver um supervisor, né? O horário que esse estagiário vai estar ali dentro, a modalidade que ele vai estar trabalhando. E caso isso não confira, pegamos a Carla atendendo musculação de tarde e no termo de estágio dela era para de manhã, ela é considerada exercício ilegal.
A não ser que ela comprove que houve uma troca, uma solicitação de horários, enfim, a gente tem toda essa argumentação também. Depois, além disso, o profissional de educação física, como há 2 áreas de atuação, nós sempre verificamos se ele é um licenciado pleno, que ele pode estar atuando na musculação e na parte da escola, ou se ele é um bacharel. Caso ele seja um licenciado apenas e esteja atuando na academia, ele vai ser autuado com a atuação fora da sua área de atuação, né? Então, esses pontos e principalmente o exercício ilegal, onde nós temos pessoas que não são profissionais de educação física, nem acadêmicos, atuando dentro da nossa área, né? A nível do Rio Grande do Sul, o CREF-RS atinge Estado. o nível Estado, né? Isso. Conta para nós, que a gente como proprietário de academia, a gente já teve várias visitas, né? Então a gente brinca aqui, né? Prego que aparece demais é o que primeiro que é martelado, né? Então quando a gente começou a aparecer demais na mídia, assim, é tipo assim, era toda semana, tipo, não exagero, mas umas 4, 5 a gente recebeu. Então eu participei do processo, né? Eu vi o que acontece, né? Mas eu também vejo, eu conheço o setor e vejo que é um pouco desestruturado, principalmente na parte de estágio. Eu noto, como professor, que eu dou aula na parte de business, né? De gestão de negócios para academia, né? Quando eu falo para um aluno meu que dizer que o cara é estagiário não o torna estagiário, né? O que o torna estagiário é um contrato com a instituição, um monte de regras, né? Isso se percebeu muito na pandemia, né? Direto, na questão do benefícios. Depois a gente vai entrar nesse assunto também, que é a questão a falta de formalização, né? Quando não conseguia pegar os benefícios que o governo deu, né? Então, sim, perfeito. Centenas de casos chegou na minha mão, dezenas de casos chegou na minha mão quando eu pegava, mas por que tu não botou? Mas não tem ninguém com carteira assinada. Mas tá tudo. Agora não dá, agora chora, porque não. O que eu ia te perguntar assim, como é que tu enxerga o panorama do Estado assim? Acredito que Porto Alegre tem uma repressão, né, maior, mas existem muitos casos, existe essa repressão. O cara que está nos escutando aqui, que tem uma academia formal, legal, tem, digamos assim, cumpre as regras. Está vendo que o preço dele está sendo pressionado por um cara que não cumpre as regras. O CREF qual é o volume de participação que o CREF tem nisso, assim, de fiscalizar isso? Bom, vamos por partes, né? Então, a gente tem, para o estado todo, nós temos 5 fiscais. Tá? São 497 municípios com 5 fiscais. Mas aí, se a gente fizer um comparativo com o CRM, eles têm 2 fiscais. Medicina. Né? Por quê? Por que a gente faz sempre esse comparativo? Ninguém vai tocar no ato médico, né? Da força que eles têm enquanto profissão, como tocam no nosso. Nós temos colegas profissionais de educação física que defendem o ilegal. Quando bate a fiscalização, eles, não, é meu aluno, está treinando comigo. Então, a partir do momento que nós não nos valorizamos como profissionais, a gente abre o leque para qualquer um não nos valorizar. Mas voltando à região, assim, a toda a fiscalização, nós demandamos muito por denúncias. Tá? Então, a gente prioriza, não que faça só as denúncias, mas a gente prioriza as denúncias. A partir do momento que a gente tem 5 fiscais para todo o estado, a gente organiza essas fiscalizações por setores, né? Por áreas. Por roteiros, isso. E, obviamente, junta-se as denúncias, verifica qual que está sendo o ponto de maior foco nesse momento e se demanda a fiscalização. A partir de 2018, que foi a nossa entrada como Comissão de Orientação e Fiscalização, nós conseguimos montar um novo escopo de fiscalização. A gente verificou que é preciso uma força-tarefa no município, porque hoje, antigamente, né, a fiscalização era assim, eu ia em Porto Alegre, o fiscal passava Porto Alegre e ficava só o dia em Porto Alegre. Eu estou usando Porto Alegre, mas não adianta, né? Tem que ser o interior. Vamos lá, Caxias do Sul. E ficava só o dia, fiscalizava, autuava. No outro dia, tudo voltava ao normal. Porque o fiscal já não estava mais ali.
Então, aquele exercício ilegal, ou aquela academia que tinha sido interditada, ou até mesmo aquela academia que simplesmente foi autuada por não ter o profissional ali naquele momento, mas ele chegou porque ele estava no cafezinho, ele sempre dá os 15 minutos do cafezinho, né? Ela voltaria ao normal. Nessa nossa ideia de força-tarefa, as nossas fiscalizações, elas ficam por mais tempo. Não precisamos dizer quanto tempo fica, né, Gamboa? Mas elas ficam por mais tempo. E a gente faz a limpa na cidade daí. E devolve a fiscalização no dia seguinte. Tá. O que tu fala quando faz a limpa? Qual é o poder que a fiscalização tem frente à academia que está ilegal? Acredito que são duas linhas. O cara que tem um profissional que não está qualificado lá dentro e o cara que nem é academia, né? Tipo, qual é o poder de ação de vocês? Os fiscais, eles têm força de polícia administrativa. Tá? Então, a partir do momento que ele averigou, ele viu e ele autuou, a voz dele é a voz de Deus, como a gente diz, a fé pública, né? Então, a partir deste momento é que a gente pode, então, interditar uma academia. E a interditação é lacrar, quando não há o profissional de educação física ali dentro. E mesmo naquele momento que tu faz o contato telefônico, porque eles têm esse direito, né, de fazer o contato telefônico para o responsável técnico que assinou pela academia vir, e naquele momento não veio, então a academia é fechada, é lacrada, e só pode ser aberta novamente a partir do momento que for demandado ao CREF as documentações necessárias. Quem é o responsável técnico pelaquela empresa e de que forma ela vai começar a seguir os horários, os atendimentos naquele momento, dali para frente. E o restante das autuações, por exemplo, o profissional que está atuando fora da sua área, ele é autuado, ele é solicitado que seja interrompido as atividades naquele momento e ele segue um processo ético. Então, é uma tramitação de processo administrativo interno. Aí é dentro do conselho. Dentro do conselho. E o cara que está dando aula numa sala de personal? Essa sala de personal é considerada uma academia? Ele tem que ter o CREF-PJ? Ou ele, como profissional autônomo, ele pode dar aula naquela sala de personal? Tanto faz. Pode tomar. Só para a primeira correção, nós não somos profissionais autônomos, né? Nós somos profissionais liberais. Liberais. O autônomo seria aquele que não é uma profissão regulamentada, né? Entendi. Faxineira, né? São profissionais autônomos. Quando é uma profissão regulamentada, como no nosso caso, são os profissionais liberais. Tá? Só uma correção, mas pode... Bom, a SAF, como a gente chama, que é a Sala de Atividade Física, ela pode atuar sem o registro de PJ se tu fores só tu. Por exemplo, eu atendo na minha sala, só a Carla dá aula, no máximo com um estagiário. Então, eu posso ter a minha sala sem constituição de CNPJ, posso pagar apenas o CREF, a pessoa física, e eu ter um estagiário só comigo. Mas é comigo, né? Não é ele sozinho. Sim, sim. Que tem esse ponto que é muito importante a gente falar. A partir do momento que a Carla divide a sala com o Gamboa, isso já se constitui um CNPJ. Então, tem que ter a constituição de uma empresa com o CNPJ e pagamento de pessoa jurídica junto ao CREF. Mesmo que vocês não tenham poder de mando um com o outro. Ou seja, nós dois amigos pegamos essa sala, eu vou usar por um horário, tu vai usar por outro. Mesmo. Neste momento constitui-se uma academia. Uma PJ. Uma PJ. A gente tem que ter registro no conselho. Eu pergunto porque a gente, vamos pensar, a área de atuação da BPRO é 90% na área de estúdio, sala de personal. A gente não tem grandes atuação na academia grande, né? E essa é uma dúvida muito recorrente nos nossos cursos de business, né? Essa parte da quando que eu sou PJ e quando que eu não sou PJ, né? Perfeito. A minha orientação é que tu pense sempre com o PJ e queira regulamentar tudo o mais rápido possível para pensar e crescer, né? Claro. Mas esse limbo entre a decisão de sair do eu, né? O eu empresa e o empresa passa muito também para essa decisão de ter o CREF-PJ, entendeu? Sim. É mais uma despesa. Mas é muito pelo valor, exatamente isso que eu ia falar, é pelo valor da anuidade, né? Até porque daí tu terás a anuidade de pessoa profissional, física mais a pessoa jurídica. O único por que fazer são depois os encargos trabalhistas, né? Sim, porque a partir do momento que tu tá com uma parceria de papel, apenas de gaveta, e a sala era tua, estava com tu como responsável, se desfez essa parceria, tu é o empregador.
E aí o problema é muito maior, né? Então é melhor já colocar tudo certinho no papel, fazer o PJ, fazer o CNPJ que tenha a constituição de empresa, de contratos e pronto. A gente fez agora um evento online, né? E para se inscrever tinha que preencher uma pesquisa. Tipo assim, eu vou te dar meu conhecimento gratuitamente, então eu quero entender o setor, né? E a gente questionou isso. E é impressionante. Das pessoas que se declararam donos de academia com equipe, mais de 70% equipes informais. É muito... Eu não fiz uma pesquisa com 10, a gente fez uma pesquisa com 2.000 pessoas, tá? É muita gente. É impressionante, assim... em nível de estado? Brasil, nível Brasil, tá? Nível Brasil todo. Mas é reflexo, enfim, vai ser reflexo aqui também. É reflexo verdade. Aqui. Lembra que eu tô falando, a gente não trata com a academia, a grande, né? Que tem 10 pessoas, 10 funcionários. Eu tô tratando aquele cara que tem de 3 a 5 na equipe dele, tá? Essa galera é muito informal. E eu percebo que quando eles chegam na gente num curso de business, eles sempre vêm com uma ideia de o que eu posso arrumar a MEI daquele jeito. É que esse cara que chega em nós, ele já tá num... Não ele chegou num nível, ele já tem uma consciência diferente. Ele tipo assim, eu tô fazendo errado, eu preciso dar um jeito de consertar. A grande maioria é o seguinte, cara, tô ganhando minha grana aqui, tá bem, tá tudo certo. Claro. Não vou mexer no que tá, sabe? E é muito importante falar... Não, pode ir. Também não pode. Tá, foi desconfigurado, né? Sim. E a grande maioria ainda não sabe. Porque quando a gente bate a fiscalização, que a gente verifica que eles ainda têm o alvará de MEI, é que eles vão buscar, então, a diferença. E por que a Receita não bloqueou os CNPJs, né? Os contadores têm que fazer isso, né? Se tu tens um MEI, tu tem um contador. Então, tu tem que ter essa ideia de que tu tá errado. E tu sabe que eu... Porque, só um parênteses rapidinho, isso é mais uma coisa colocada na culpa do CREF, né? Porque vocês tiraram o MEI de nós. Não tem nada a ver. Quem fez isso foi a Receita, não tem nada a ver com o Conselho. Nem isso mais a gente pode. Bom, mas vai lá na Receita e conversa com eles. Não tem... E eu escuto isso. O CREF não defendeu a gente de eles tiraram o MEI da gente. E eles não entendem que o MEI é justamente para o autônomo e não para a profissão liberal. Isso. Nós somos uma profissão regulamentada. Por isso que não nos enquadramos no MEI. Sim, entendi. E fora que o MEI, quando foi implantado, virou um artifício de não formalização de CLT, né? Sim. Que é uma outra desproteção no mercado, né? Em termos de contratação, né? Eu vi acontecer com a academia, os caras demitindo todo mundo, e eu falei, cara, não faz, tipo, daqui a um ano vai reverter isso. Mas a galera num setor, eu acho que um setor que, acho que vocês percebem nas fiscalizações, né? Que é muito amador na parte de gestão e business, né? Claro que sim, claro que sim. E tu Claro sabes que sim. até que tu falaste ali de o quanto ficou complicado essa parte de ser tudo informal. Nós verificamos isso nas dificuldades de negociação durante a pandemia, né? A informalidade do setor nos levou a ser quase ridicularizados como profissionais, né? Não nos considerando profissionais de saúde, que somos, e que não tem um retorno financeiro, vamos dizer assim, né? Um retorno palpável por uma estrutura governamental, né? Durante a pandemia a gente fez... Cara, imagina, nós apanhamos dos dois lados, né? A gente apanhou da academia, fechou a academia, e a gente vende para quem? Para quem? A gente vende curso para quem? Para quem tem academia. Claro. Ou seja, não comprou mais curso, né? Então, tipo, foi uma... Cara, aquele momento que só o desespero ajuda, sabe? Assim, a gente não sabia o que fazer. E aí uma coisa que a gente decidiu fazer, cara, o que a gente sabe fazer é conhecimento e dar curso. Então, a gente levantou uma plataforma digital que a gente chamou de Comunidade BPRO. Onde eu comecei a dar aula para explicar, galera, vai acontecer isso, ó. O teu inquilino o teu proprietário do prédio vai vir. Tu vai ter... Então eu explicava. Não fica quieto, negocia com ele. Negocia o cara, não deixa a bola de neve crescer. Aí quando começou a sair os benefícios, cara, explicava os benefícios. Cara, eu não conseguia responder os comentários, porque... mas eu não me enquadro porque tá tudo sem carteira, não é isso, não é aquilo, não é aquilo. A falta... quão pouco profissional era o setor. Não era, né? Ele né? E impediu que as pessoas tiveram benefício, né? E pela primeira vez, né? Vamos pensar assim, o governo sempre me tira, né? Dessa vez ele deu. Aí pega Pronamp. Pô,
Quem declarava os tributos pegou de dinheiro a 6% ao ano, entendeu? Então tem várias coisas que foram acontecendo, mas quem estava na informalidade não conseguiu pegar nada. E arranjou um monte de trabalhista. E o maior problema dessa informalidade é justamente que a gente vê muito, é o profissional de educação física, ele se formou em educação física, e aí ele acha que ele é gestor. A coisa boa é alguém escutar alguém da área falar isso, entendeu? Eu tô ouvindo vocês falar e eu tô pensando a realidade. O cara lá na academia, no estúdiozinho dele lá com seus 20 alunos, né? Dando a sua aula, né? Porque não tem conhecimento nenhum sobre isso. Esse é o problema. E isso aconteceu comigo, porque a BPRO começou em 2008, né? Eu comecei sozinho, né? Nada, estúdio pequeno, informal, e a coisa foi... Mas chegou um momento, cara, e agora? Eu não sei fazer nada. Isso. E tu não falou do contador, né? Cara, tu não sabe se o contador tá realmente te atendendo do jeito que ele deveria te atender, porque tu não entende nada daquilo. E aí que o Marcelo entrou, opa, beleza, pelo menos agora, se ele vai fazer certo, não sei, mas ele vai, eu acredito, né, eu respondo por essa área, né? Então, e eu acho que falta essa, ok, tá na hora de parar. E tem um problema também, que o cara, ele dá aula o dia todo. Ele não consegue parar para pensar agora como é que eu vou fazer isso tudo. Ele não consegue, ele não para, entendeu? Ele não para. E não é uma área de conforto, né? Não é uma área de conforto dele, né? Desconforto. Não é que ele vai pegar uma dica e vai sair fazendo. Não, ele precisa, preciso aprender isso para fazer uma... mas aí falta humildade, né? A grande maioria, né? Coisas. A grande maioria dizer, não, eu não sei sobre isso, né? Eu tenho que aprender, eu tenho que ir atrás, eu tenho que chamar alguém para me ajudar. Tem que parar. Teve no curso de business, na mentoria, a menina que ela falou que o meu contador falou tal. Eu não quero assim, eu quero que faça assim. E ela disse, cara, eu fiz normalmente quando a gente tem um modelo de curso que tem a parte gravada, mas tem mentoria. A gente bota aqui na TV, tem quase 50 pessoas, eu fico aqui 8, 6 horas, 4 horas, 5 horas respondendo pergunta. A gente tem uma sequência, né? Normalmente 50% dos meus alunos brigam com os contadores, né, cara? Sim. Os que tem, né? Cara, porque aí ainda temos outro problema. Os caras fazem de qualquer jeito. Aí não cara, e a galera não tem a informação para se proteger. Não, mas eu pago o contador. Cara, beleza, mas quando tu vier, vai ser em ti, não vai ser no contador. Então tu tem que ter um mínimo de informação para saber se pelo menos o cara tá fazendo mais ou menos dentro do que... Olha o nível que a gente tá chegando, né? O cara que tem contador, que não é todo mundo que tem. Sim. Tem que ter um mínimo de informação para conseguir fiscalizar o contador dele, né? E é justamente esse o círculo que a gente fecha, porque assim... Se eu não sei as regras, a legislação, as normativas do setor que eu tô, eu vou olhar ele e vou dizer, o CREF não faz nada. Sim. Só vem esse boleto. Vem esse boleto e esse boleto não serve para nada. Mas justamente ao contrário. Tu só está atuando hoje nesse setor porque existe o CONFEF-CREFS. E esse é o sistema de regulamentação da tua profissão. Se tu fez uma graduação, que tu tens esse canudo na mão, é porque isso existe, porque senão a tua graduação não estaria regulamentada. Sim. E a partir do momento que tu coloca os teus conhecimentos de faculdade, que garanto que nós três não tivemos essa parte de gestão, né? Vocês e todos os outros colegas. Depois que eu ouvi dizer que o administrador sai da faculdade de administração sem saber administrar, eu enlouqueci. Eu não. Então eu tô bem, tô grande. Está valendo, né? É que nem eu falei, engana-se quem acha que o administrador sai formado sabendo administrar. É a experiência. Mas pelo menos sabe onde buscar a informação. Justamente, mas tu tens o conhecimento. Não foge muito disso, né? Vamos parar para pensar na. E a gente pensa, então, se na nossa área nós não saímos prontos para atuar enquanto profissionais de educação física lá, como personal ou como professor da escolinha, quiçá administrar uma academia, uma empresa desse porte, ou querer montar uma equipe de trabalho, de poder, como tu bem disseste, gerenciar a empresa e ao mesmo tempo dar aula. Não tem como. Então, todos esses pontos é importante. E às vezes eu comento com profissionais assim, não é que não tem como porque ele vai quebrar, vai falir, é que ele não vai crescer. Ele vai ficar naquela concha que aquela grana que ele conseguiu, com aquela salinha que ele tem, com aqueles alunos que ele tem, é suficiente para ele, só que ele se escreve que ele virou um escravo daquilo, né? Ele não consegue dar um passo de estrutura. E aí, muitas vezes, quando o cara tenta dar o passo de estrutura, não tem. Estrutura que eu chamo.
contratar alguém, aí contratar daquele jeito, depois tomar um trabalhista. Alugar uma sala um pouco mais, sabe? Começa aquelas decisões totalmente inseguras que o cara já toma a decisão insegura. Então ele já vai com a perninha frouxa, né? Ele já não vai com a perna firme, né? E aí para virar tragédia é rápido, né? Então eu percebo que eu acho que a área da educação física, ela injustamente, erradamente, remunera muito bem a base que está a fim de começar a trabalhar. Eu vou corrigir o que eu vou falar aqui para vocês entenderem. Um administrador de empresa sai da faculdade, ninguém vai dar um emprego para ele que ele vai ganhar 3 mil por mês. Ele vai fazer um estágio, vai ralar para ganhar 800 pila, ou vai trabalhar de vendedor para conseguir ganhar uma grana maior. Agora, o cara da educação física que fez a faculdade, tem o CREFT na mão, tem uma boa lábia e um bom físico, ele começa a arranjar um monte de personal. E aí bota, antes mesmo de se formar. E aí bota 3, 4 mil no bolso. Ligeiro. Imagina, 3, 4 mil no bolso, bota ligeiro com um monte de personal, com 20 anos. É milionário, né? Mora com o pai, com a mãe. É milionário. Só que ele se acostuma com aquela informalidade. Ele se acostuma de uma maneira com aquela informalidade que depois sair desse ciclo, dizer pro cara, agora tu tem que pagar essa guia de 1.000 aqui de IR, agora tem que pagar esse contador, agora tem... Não, mas parece que estão roubando do cara, né? Não é que é uma necessidade para manter aquela atividade dele. Não, estão me roubando, tenho que pagar o contador, tenho que pagar o CREV, já não chega o CREV que eu tenho que pagar. A galera não aprendeu a desconectar de sair do eu empresa, né? E se tu pega esse cara, como tu estava falando ali, no meio da formação, já dando aula de personal, que tu pega que ele tá ilegal, ele vai te dizer, mas eu tenho que pagar minha faculdade. E aí tu é o bandidão. É um monte de inversão de valores aí, exatamente. Né? É um monte de inversão de valores. Eu acho que a galera sai da faculdade muito despreparada, o setor empurra o cara para uma informalidade gigantesca, porque, imagina, 5 fiscal. Então, é fácil não ser pego, né? Se tivesse 5 por cidade, seria pouco. Sem dúvida, claro. Tu percebe que assim, é fácil não ser pego, né? Então ele te empurra para isso. É fácil eu ir lá na academia, não dizer pro cara, não precisa me pagar, só deixa eu tentar pegar os personal aqui. Não assina minha carteira. Não assina minha carteira. Então, o setor ele te joga para a informalidade. Mas eu acho que está no nível de educação. Que agora acabei de descobrir que o CREF não pode ajudar. O CREF ele pode só ajudar através da associação, né? Isso. Ensinar gestão, business, negócio para esses caras. Porque, que nem eu falo assim, acho que 80% do profissional de educação física é empresário. Porque se ele é personal, ele é empresário. Sim. 20% vai para a escola. E ainda os que vão para a escola, muitos são personal. Então eles são empresários também. Sim. Mas os caras não têm gestão de carreira. Gestão da manhã que a gente fala, né? Eles não conseguem pensar, não vê o amanhã. E não é uma maneira assim, menosprezando, né? Eu acho que o setor joga o cara assim. O cara se acostuma com aquela grana é boa. Quando o cara não tem despesa, ele é boa. Só que o cara congela ali, né? Mas tu sabes que a gente verificou em alguns... A gente faz o Conversando com o CREF, que é ir para o município, conversar com todas as autoridades que possamos fazer parcerias de fiscalização, prefeitura, Ministério Público, Polícia Civil, Brigada Militar, e os profissionais e proprietários de academia numa reunião. Nessas reuniões com os proprietários e profissionais de educação física, a gente verificou uma demanda. Se o proprietário da academia não permitir, nós não precisamos fiscais. Se o proprietário da academia... Não permitir o exercício legal. Sim, se o proprietário da academia tiver 100% do conhecimento das regras, das leis, da regulamentação do seu negócio, não precisa fiscal. Ele não vai permitir que uma pessoa que não tem CREF, que não é profissional de educação física, atenda como personal dentro da sua empresa. E muitos nem cobram taxa do personal. Então, a partir do momento que tu está cedendo todo o teu espaço, pensa vocês aqui, vocês têm um mega espaço, vocês estão cedendo tudo para aquele profissional. O mínimo que vocês vão exigir é que ele seja profissional de educação física, que ele tenha registro. Pronto, o CREF não precisa atuar nessa ponta, com tanto vigor que é o exercício legal. Então, a educação é do proprietário e do próprio profissional. A partir do momento que eu estou ali, atendendo como personal,
e eu vejo um exercício ilegal e eu ainda acoberto esse exercício ilegal, eu tô rasgando meu diploma. Sim. É dessa forma que eu vejo, né? Eu tô fomentando o ilegal. Isso, e eu tô permitindo dizer, ó, qualquer um pode fazer o que eu levei 4 anos para me formar, mais 2 para uma especialização, para o mestrado, para o doutorado. Rasga o teu diploma, então. Sim. Esse é o nosso ponto, né? Nós entramos nessa linha, na linha da falta de gestão, né? Porque o concorrente está baixando o preço, porque contratou o cara sem o CREF, porque contratou só estagiário, e aí eu estou desesperado com o meu aluguel, aí eu baixo. O cara não tem noção de posicionamento, não tem noção de marca, não tem noção de realmente conseguir construir um serviço diferenciado para vender um serviço diferenciado. Ele tem que concorrer como? Baixa preço. Faz a promoção. Você deve conhecer a Academia Bodyone antes da Bodytech ali, claro, né? Sim. Quando ela abriu, eu era o coordenador. Quando a gente abriu ali, as academias, 4 tinham na rua, se não me engano, eram 4. E vamos falir agora. Chegou a Bodyone, vamos falir. Aí tu vê a visão deturpada do mercado. Hoje, todas as 4 são muito maiores do que eram antes da Bodyone. Tu faz um cluster ali, né? Exatamente. Então, sem baixar preço. Sim. Né? Porque o preço da Bodyone era 4 vezes o valor deles, né? E aí tu imagina ao contrário da visão. Pô, vai chegar uma academia que é 4 vezes mais cara que eu vou atender bem, muitos dali vão achar caro e vão acabar vindo para mim, né? É um outro da visão. Então, exatamente isso, a questão de mercado. Posicionamento. Exato. É que nem eu falo assim, quando entrou o Smart Fit, né? Eu falei assim, cara, o meu sonho de consumo, se eu tivesse como UBPRO desejo de expandir em rede e franquia, eu queria abrir uma UBPRO na frente de cada Smart Fit. Bem na frente. Porque assim, eles gastam um caminhão de dinheiro para tirar o cara do sofá e ir até lá. Eu só tenho que fazer o cara atravessar a rua. Sim. E mostrar meu serviço que é diferente. Eu não concorro com ele. Claro. Eu sou um produto substituto, né? Vamos pensar assim, ele não vai consumir os dois. Mas se ele quiser mais qualidade ou mais... ou nem estou fazendo juízo de valor que a Smart Fit não tem qualidade. Sim. É um serviço diferente. Sim. Eu tenho um outro tipo de serviço de acompanhamento. Mas a galera ficou quando a entrada das low cost ficou com tanto medo que aí se confundiu low cost com low price, né? Vamos baixar preço, mas azar do custo. Vamos baixar preço, entendeu? Sim. E aí eu acho que foi uma outra, digamos assim, um outro boom do mercado em termos de perda de qualidade de prestação de serviço, né? Sim. Entrar... Eu acho que a perda da qualidade não está pela entrada da low cost. E está as pessoas... O setor era tão pouco profissional para absorver aquela entrada que o desespero foi baixa preço. Não se adequa, não se organiza, não cria diferenciação. Ele não faz isso, ele simplesmente baixa o preço para concorrer com o outro. Ele não sabe que o outro pode ficar 5 anos tendo prejuízo e que tá tranquilo. Claro. Ele vai até tu morrer, entendeu? Mas ele quer brigar com o preço, entendeu? Sim. Mas eu vejo uma diferença agora com a pandemia. Se a gente pode dizer que ganhamos alguma coisa na pandemia, foi a valorização do serviço do profissional. Isso eu ia te comentar. O profissional de educação física, hoje, ele está sendo visto de uma forma diferenciada pela sociedade. Hoje a gente busca, na academia, por exemplo, eu tenho o atendimento do profissional de educação física, eu tenho aquele estagiário, ele está sendo orientado, a sociedade está buscando isso, porque foi tão divulgado, foi tão comentado que é necessário e que o único profissional a ser visto desta forma tem que ser o profissional de educação física, e advindo também da lei da essencialidade, que a pandemia nos trouxe essa diferenciação. E, principalmente, o benefício do serviço com qualidade. Não é aquela coisa de simplesmente entra, faz o que tu quer e vai embora. Não, hoje não. É a orientação, é o serviço, é a prestação de serviço do profissional. Então, está havendo uma mudança aí no setor. A gente bem corroborando o que tu está falando, na Moinhos, na nossa academia, a gente está batendo meta desde a volta, todos os meses. Na meta 1, na meta 2, na meta 3... A gente percebe as pessoas chegando e a gente sempre faz um briefing, né? Tem um processo comercial nosso, né? E os caras dizem, eu treinava lá, mas lá é muito grande, eu não quero muita gente. Eu quero alguém perto de mim agora. Mas não posso pagar um personal, eu diria que a nossa prestação de serviço é um intermediário entre o cara que gasta academia e personal 800 a R$1.000 e o cara gasta com a gente ali na faixa de R$500. Então, ele tem esse mesmo percepção de personal, mas não é 1 a 1, né? Sim. Mas a gente notou absurdamente a procura de pessoas que vieram na academia grande,
das grandes redes, dos preços baixíssimos, procurar a gente por, cara, agora eu quero alguém me cuidando, ou eu não quero tanta gente. A galera do protocolo, assim, eu quero saber quais os protocolos que vocês estão seguindo. A gente é o pirado do protocolo lá na academia, entendeu? É termômetro, é todo um processo para o cliente ver, né? Sim. A gente quer fazer mesmo para que ele saiba que a gente faz com todos. É que foi muito divulgado, foi amplamente divulgada a questão da importância do exercício físico, inclusive no combate da próprio vírus, né? Do aumento da imunidade, né? Do combate das comorbidades que colocava as pessoas no grupo de risco, diabetes, hipertensão, uma gama, né? Doenças mentais. Então, tudo isso é comprovado que o exercício físico combate, e foi muito falado isso durante a pandemia, né? Então, realmente, essa valorização do profissional de educação física tem aumentado bastante. Tem essa procura, esse retorno depois. Não é pós-pandemia ainda, né? Mas já passamos um pouco do... Eu percebo no mercado, né? A gente, como vendedor de curso, né? Quem compra, se alguém está comprando o curso é porque alguém recuperou seu emprego, recuperou sua capacidade de investimento, né? E a gente já começa a notar isso a nível Brasil. Entendeu? Já entrando nesse assunto, no estado nós tivemos um estudo aí de falir as empresas de 10% a 20%. No CREF, a gente foi olhar quantos pedidos de baixa passou de 10%. Então, o número é muito elevado de academias e PJ. Sabe que eu pensei que fosse maior? Mas tu pensa em 10%, vamos botar 10% do setor todo Falando em estado, né? Falando em estado. Sim. Né? Falando em estado. Existiam mais ou menos 4.500 academias registradas. Aí são o quê? 450? No mínimo 10%. Estou botando já para baixo. 400 academias, tu pensa no número de profissionais por academia, o número de dependentes, de familiares, o nível de desemprego que alcança é muito grave, né? E fora que tem muita gente que o IBAC vai vir agora, né? Porque a nossa maior dificuldade financeira, BPRO, que a gente enfrentou foi depois da pandemia. Porque na pandemia o governo despejou dinheiro para quem estava regular. Cara, não faltou, entendeu? Sim. Agora, depois que cortou tudo e o mercado não reaqueceu na velocidade que tinha que reaquecer, que é a coisa que o sapato apertou, entendeu? Sim. Então, eu ainda percebo que tem muita gente, muito empresário que ainda vai sofrer ainda. Sim. Porque começando a vencer os empréstimos, a bola está crescendo agora, entendeu? Quem não se usou isso para olhar para dentro, né? Arrumar meu custo, arrumar isso, arrumar aquilo... é que vai ter problema. Tem muita gente conseguindo se recuperar, mas tem muita gente indo ainda no baixo. Eu vi muito problema de aluguel. Muito problema de aluguel. Sim. Porque na pandemia os juízes bloquearam os despejos, né? Mas, na realidade, bloquearam o despejo para quem não pagou na pandemia, né? Sim. E começaram a dar despacho para quem já estava atrasado. Tipo, o cara já não paga direito, né? Na pandemia quer pedir ainda pinico, Sim. Não vai. Vai rolar. Agora, quando liberou a pandemia, começou a rolar os despejos começaram a acontecer. E aí que eu vi muita gente se dar mal também, entendeu? O aumento das demissões, né? Porque teve um período que vamos ajustar. A gente consegue ir ajustando através dos benefícios, enfim, auxílios. Agora não tem mais, né? Então agora tem que ser gestor, vai né? e pronto, né? Agora o setor... Uma curiosidade como o CREF, falando da atuação na academia. Vocês, como CREF, interferem na quantidade aluno-professor de uma academia? Não. Vocês não podem decidir, não? Nem em nível de estagiário também não existe isso. Porque existe uma lei federal do estágio, que é a lei de estágio de forma geral, né? Estagiário de todas as profissões. Sim, tem aquela percentual de profissionais. Mas existe esse estudo, mas não existe uma lei que diga no máximo tanto por pessoa. Não existe. Entendi. E nem quantos estagiários um profissional pode supervisionar. Tutoriar. Isso. Então, não, existe... eu posso botar um profissional para... se dizia antigamente no máximo 10, mas isso era só uma proporção. Na lei de estágio tem aquele percentual de 30% do corpo total, mas só que não tem uma regulamentação de punição, né? E também não diz o que acontece se não cumpre. Sim. E também a lei de estágio, ela vai com essa estrutura de percentual, mas não para ensino superior. Pode ser Porque para o ensino superior ela não tem a delimitação. Não tem. Ela não tem a quantidade de pessoas, né, de estagiários que o supervisor pode orientar naquele momento. A gente vai muito pelo bom senso, né? Nós colocamos 5 estagiários para um supervisor, mas é a lei do bom senso. Sim.
Na realidade, o cara está perdendo qualidade, está perdendo vários outros processos dentro. Mas eles utilizam como mão de obra barata, infelizmente. Sim. É isso, né, que acontece. Tu sabe que eu falo bastante sobre isso também. Eu acho que o nosso setor precisa dessa mão de obra. Não na minha faixa de operação. Na faixa de operação do cara que já está na linha do 79, do 100. Talvez hoje em dia está no 100, nos 100 reais já é ok, né? Mas o cara que está naquela faixa baixa, se ele não tem o estagiário, ele fecha. O errado é só enxergar o cara como mão de obra barata. Sim, sim. E não utilizar, cara, nós, quando a gente faz os processos de entrada de estágio, a gente fala, cara, a gente é uma troca. Eu me beneficio porque eu tenho um benefício financeiro em cima de ti, mas tu vai se beneficiar porque eu vou te ensinar pra caramba, cara. Sim, não dá pra gente excluir o estagiário porque é um benefício pra ele como aprendizado. Os dois. Exato. Claro. Que eu acho que muitas vezes o dono da academia ele enxerga só como benefício pra ele. Não, o profissional custa 2.000, o estagiário eu posso pagar 700. Sim. Só como mão de obra barata. E aí tem aquele problema de equipe, não consegue colar a equipe, tem todas aquelas problemáticas. E esse cara que faz isso, esse proprietário que faz isso, ele larga o estagiário como professor. Mais um. Né? Quando chegar alguém, tu monta o treino. Sim. E aí, orientação nenhuma, não tem treinamento, não tem nada, né? Se tu tem o tipo de treinamento que o teu profissional cuida e ensina aquele tipo de treinamento para o estagiário, é diferente, né? Sim. Agora, tu largar ele como mão de obra barata, como professor, entre aspas, aí sim é o problema. Né? O que eu falo quando eu ministro, quando eu dou aula, assim, cara, é importante ter. Não tem como, tu não consegue hoje montar um estúdio de funcional, por exemplo, com 4, 5 profissionais, para ter uma equipe de 10 profissionais sendo 10 formatos. Não consegue. Sim. Não, o custo não bate. Tem uma relação de custo. Tu tem que ter o estagiário. Só que não dá para ser só o cara que joga lá e faz. Não. Tem que haver uma troca. E outra, tu vai trocar esse cara. Tu vai dar oportunidade para outro. Sim. Mas tu vai deixar esse cara bom. Esse cara bom vai pro mercado. Sim. Beleza. Ele vai pro mercado com o que tu ensinou para ele. Esse é o jogo, né? Claro, exatamente. Mas isso também é o dificultoso de montagem de equipe. Porque a partir do momento que tu vai sempre na rotatividade, tu não consegue estruturar uma equipe. Daqui a pouco a tua academia, o teu espaço vai pecar porque ele está sempre na instrução, sempre na formação, mas não na manutenção. E aí o nível de qualidade vai começar a baixar. Sim, isso a gente nota. Isso é perceptível no mercado, entendeu? A gente tem um processo de formação bem grande de estagiários. É bem legal o nosso processo, assim. Mas a gente tem o benefício dos cursos. Então, os caras querem estar com a gente porque querem ter acesso aos cursos. Né? Então, a gente tem uma moeda de troca muito pesada, né? Mas a gente aprendeu a construir equipe mesmo trocando essas pessoas. Só que a gente troca nos 2 anos, né? A gente vai no final do cara. Sim. E o cara, quando entra, já sabe, cara, tu tá entrando sabendo que tu vai sair. Porque eu não consigo absorver todo mundo. É um jogo muito aberto. A gente faz um jogo... A gente tem no nosso processo de estágio, a gente tem um momento que depois que tu fez todo o processo, o cara passou pelas entrevistas, vai eu e o Thiago conversar com ele, né? Que a gente chama da reunião do choque de realidade, né? que eu começo assim, cara, sabe aquele Instagram que tu viu, show lindo? É tudo mentira. Porque o meu trabalho é deixar aquele Instagram lindo, achar e fazer tu vir aqui, entendeu? É tudo mentira. Aqui a gente trabalha pra caramba. A gente tem processo. Tipo, na faculdade ele tem que fazer um TCC, tá? Aqui ele tem que fazer 3, 4 trabalhos durante o processo dele e apresentar para toda a equipe. Que legal. Então tem todo um trabalho. Tem um ProLab que a gente chama, né? Então eles têm que ler artigo, ler aquilo, aplicar no aluno, entender a relação da aplicação do aluno e apresentar para todo mundo. E não é todo mundo é todo mundo, às vezes 20, 30 que tá online, entendeu? Sim. Então a gente provoca o cara ao limite. O cara sai bom. É a troca. Sim. Então o cara se dedica bem, né? Sim. E é uma troca fantástica para a área. Porque se nós formos pegar hoje o número de publicações científicas que temos dentro da área de educação física, a gente fica com vergonha. A galera não é incentivada para pesquisa. Não é incentivada. Eu sempre faço a relação, né, da academia, o nosso serviço, nosso tipo de serviço, como o Marcelo falou, ele é um serviço não é personal, mas a ideia é que tu te sinta que tem alguém sempre contigo. Esse é o grande diferencial, né? E é uma experiência. A gente sempre fala, as pessoas, o consumidor, quando ele compra um produto hoje, um curso online ou, enfim, qualquer tipo de produto, tu quer uma experiência legal, né? Tu vai num restaurante, tu quer ter uma experiência. Tu vai pagar mais caro por aquilo ali, mas tu sai dali, que bacana, vou voltar aqui, vou indicar. Na academia, a mesma coisa. E no estágio, também tem que ser a mesma coisa. Porque eu sou muito sério, ninguém vai ficar rico aqui. Tu não vai ficar rico sendo professor da academia, esquece. Esquece, não vai ser. Sim. Entendeu? Só que a experiência, quando tu sair daqui, o que a gente quer, o que a gente busca é que tu tenha
a BPRO como tua referência. Que tu, cara, lá eu aprendi muito. E hoje agora eu vou pegar isso e vou usar. E tu sempre vai falar bem da gente, entendeu? Essa é a sacada, porque se tu vender pro cara que não, agora tu vai ganhar, depois eu vou te pagar tanto no estágio, depois eu vou aumentar para R$10, depois eu vou aumentar para 11, para 12, cara, não vai enriquecer ninguém. Não existe plano de carreira na academia. Até porque tu não consegue levar todo mundo até o final da ponta, né? Só que tu tem que... A minha crítica muitas vezes com o setor é, cara, tu sabe que tu vai ter que trocar o cara. Mas enquanto ele tá contigo, te doa pro cara. Claro. E ele vai te doar para ti. É uma troca. Se ele se sentir com a mão de obra barata, ele vai entregar o feijão com o arroz dele. Sim. Vai cumprir a tabelinha dele. Sim. Se ele se sentir valorizado, ele, cara, eu vou... Vai vestir a camiseta. Vou vestir a camiseta, entendeu? Vou vestir a camiseta. O que vocês veem, assim, eu quero voltar depois rapidamente, assim, que a gente pulou, né, da lei da essencialidade, até para saber qual é o papel. Vamos voltar ali, é importante. Só uma coisa, cara, tu tá no horário, eu tô um pouco preocupado. Tá? Eu tô um pouco preocupado. Levanta a mão. 10. Não, dá mais um pouquinho. Eu tô um pouco preocupado. Qual é o que é essa lei? Como ela aconteceu e qual é o papel do CREF nisso tudo? Vamos lá. Quando entrou a pandemia, fechou tudo, né, lá no início. E bateu o desespero nas pessoas, né? E com razão, né? Todo mundo precisando trabalhar e tirar o seu ganha-pão daquilo ali. Então foram para o zero. Né? Um percentual muito grande das pessoas foi para o zero, né? De receita. Então o CREF inicialmente tentou alguma intervenção com o governador, com os prefeitos, né? E não teve retorno, isso lá no início. O que a gente fez? A gente juntou os órgãos, né? Então criou o Comitê Estadual de Educação Física, onde ali nele fazem parte o CREF, a APF, que é a associação, o sindicato, que é o SIMPEF, a FIEP, que é a Federação Internacional, a ACAD Brasil, a Associação das Academias do Brasil, e o CMD de Caxias do Sul, né, que é a Carla Presidente, representando todos os CMDs, os Conselhos Municipais de Desporto Municipais. Nos unimos para ter mais força, né? Eram 6 órgãos, todos órgãos representativos da classe, para ter mais força. E foi aí que a gente começou a ser ouvido. Então fomos atrás das autoridades, né? Primeiro enviando estudos para eles, demonstrando por que era importante a manutenção do exercício físico, por que era importante ser considerado essencial. Nisso o nosso presidente lá, o Bolsonaro, lançou o decreto tornando essencial o exercício físico em nível nacional. Só que infelizmente o Supremo Tribunal Federal interveio nisso e disse que no momento de pandemia quem decide é nos estados e os municípios podendo ser mais restritivos nessa ordem. Então, mesmo sendo essencial em nível Brasil, o Estado poderia fechar, e mesmo sendo essencial em nível estadual, os municípios poderiam fechar. Aí, isso porque, né, Gamboa, só para interromper, a nível federal é a base de decreto. O decreto 10.344, e aí, por não ser lei federal, é porque o Estado pode ser mais restritivo. E aí fomos atrás dessa questão de buscar a essencialidade. Através de leis municipais e estaduais. Estaduais, lei estadual e municipais. E aí lá em junho 22 de junho de 2020. Conversamos com a deputada Françomense e ela aceitou totalmente, né, a nossa ideia, nosso projeto de lei, e a gente assessorou ela em relação a montar esse PL e começou a tramitar. Né? Ao mesmo tempo, paralelo a isso, a gente entrou nos municípios. O estadual, a gente teve um trabalhão, né? A gente conversou individualmente de forma virtual, porque tudo era virtual naquele momento, né? Com todos os deputados. São 55 deputados, a gente começou a conversar com um por um. Aquela questão de pressão, né? Sim. Então a gente pegava o nosso comitê, conversando com... Isso, o comitê, o CREF envolvido. Sim, eu era o representante do comitê. Eu sou presidente... Só pulou a criação do comitê, foi justamente para ir para a lei, né? Foi justamente sim. Eu não sei se cheguei a comentar. A gente criou o comitê com a ideia de fazer essa lei, de ter mais força política de fazer essa lei. Então a gente começou, todos os membros do comitê, a conversar individualmente com cada deputado, né? Explicando o porquê. Claro, aquela coisa de pressão também política, mas explicando o porquê da importância, da essencialidade de ser o exercício físico, era tudo que a gente falou antes aqui. E aí... todos, em princípio, um por um, iam dizendo que sim, que iriam apoiar, que votariam a favor, né? Algum disse, não vou apoiar? Não. O nosso maior receio, né, era a comissão CCJ, de Constitucionalidade e Justiça, porque se ali desse parecer negativo, acabou a lei, a nível estadual. A nível estadual. Vai. Aí a gente conversou exatamente isso. Primeiro com essa comissão, os membros deputados dessa comissão.
Então, quando conversamos com todos e todos deram apoio. Fora, aí a gente fomos acompanhando. Aí passou para uma outra comissão de saúde, né? Saúde e meio ambiente. Aí conversamos com todos os membros, os deputados dessa comissão, explicando por quê, e todos nos diziam que iam dar o voto favorável. Depois dali, conversamos com os outros todos para pedir o apoio na decisão final lá, porque todos votam, né? Sim. Então, a gente brinca que foi um filho, porque foram 9 meses exatamente, como eu falei, 9 meses exatos no dia 23 de março? Março. Foi o dia que foi sancionada a lei. Então, a gente acompanhou a votação ali na Assembleia e foi unânime. Todos votaram favorável. Legal. Né? E antes disso, a gente teve uma reunião, antes dessa votação, a gente teve uma reunião com o governador e também, de certa forma, para pressionar ele, do comitê com ele, onde falamos da lei e falamos que, porque depois de ser aprovado na Câmara, tem que ir para a mão do governador a sancionar, né? Ou vetar. Então, conversamos com ele, explicamos toda a situação, toda a importância, e ele nos disse que sancionaria sem nenhum problema. Bom, se a casa aprovasse. Se a casa aprovasse na Câmara, na Assembleia. Então, em princípio, estamos bem, né? Todos os deputados disseram que sim, o governador disse que sim. E aí, no dia 23, foi aprovado na Assembleia. Não, na 23 foi a lei, foi sancionamento, né? Foi dia 16, se não me engano, de março, foi aprovado na Assembleia por todos, de forma unânime. Então, faltava só ir para a mão do nosso governador. Aí a deputada François Menzi conseguiu, era muito difícil naquela época por causa da pandemia, né? Conseguiu que a gente fizesse uma cerimônia e nós dois participamos, porque eu sou o presidente do comitê e a Carla é a secretária do comitê. Então, nós dois fomos convidados e fizemos uma cerimônia junto com o governador lá no Palácio para sancionamento da lei. Então, a partir daquele momento, sim, dia 23, ele assinou o sancionamento da lei e viramos essenciais no nível estadual. E não poderíamos mais fechar, né? Ele não poderia mais nos restringir. Ele poderia restringir, mas não poderia... Poderia reduzir quantidade de pessoas, exato, limitar. Limitar. Em nível estadual. Nível estadual. Mas só o que, prefeito pode... como eu falei antes, o Supremo disse que no momento de pandemia os municípios podem ser mais restritivos, era importante ter nos municípios também a lei. Daí já tínhamos começado essa luta nos municípios e já enviamos para mais de 230 e poucos municípios essa lei, são 497, né, no nosso estado. E aos pouquinhos está indo, os maiores municípios já viraram lei. Porto Alegre é um dos poucos que ainda não, mas está tramitando. Então já temos essa lei em 57 municípios, já somos essenciais. Então a gente fala aí, os maiores, Caxias, Santa Maria, Uruguaiana, Passo Fundo. Então, agora, por ser essencial, ele enquadra, por exemplo, na clínica de fisioterapia, no hospital. Ele pode ser restringido, mas não pode mais pode ser fechado. Exato. Mas tem um porém. É a atividade física e exercício físico ministrado pelo profissional de educação física. Aí vale o boleto. Aí vale a anuidade. Aí, ó, tá valendo o boleto, vale a anuidade. Isso, e justamente. E foi justamente essa batalha por ser o CREF o fomentador dessa lei, né? Porque nós queríamos realmente a essencialidade do profissional. Porque nós não estávamos sendo vistos como profissionais de saúde e nas restrições as academias estavam fechadas. Ok, tudo bem, o estabelecimento está fechado, mas o profissional pode atender como personal. Não pode. O profissional de educação física podia atuar como pilates, enquanto o fisioterapeuta estava atuando. Não podia. Peraí. Né? Cadê o profissional de educação física? E aí é que a história da inversão de valores. O pilates e o treinamento funcional originalmente vieram da educação física. E aí a fisioterapia podia usar e nós não estávamos podendo usar. E isso que nós somos considerados profissionais de saúde pelo Ministério da Saúde, né? Estamos na lista de profissionais de saúde. E por que não? E aí foi a luta do CREF, que aí eu digo que o CREF luta pela profissão, não pelo profissional. Foi aquela luta. Neste momento é o papel do CREF. Exato. Lutar pela profissão profissional de educação física. Isso. Exatamente isso. E aí que também incluiu na vacinação também. Sim, isso foi uma outra luta, né? Uma outra luta também, porque inicialmente estávamos descartados, né? Tu quer explicar a questão da listagem dos profissionais? Lá tu tem mais detalhes que eu, então vai lá. Bom, é que assim, na primeira listagem saiu que os profissionais prioritários seriam os profissionais de saúde. Que tinha veterinário junto, né? Que tinha todo o rol de 14 profissões, tá né? Tá na lista de profissionais. Que tá na resolução 218 do Conselho Nacional de Saúde, os profissionais de saúde. A partir do momento que foi dia 11 de março, saiu um ofício do Ministério Público, Ministério da Saúde, que o profissional de educação física que atua em academia e o veterinário estariam fora da vacinação.
Os municípios já tinham começado seu cronograma de vacinação. Alguns municípios já tinham feito vacinação de profissionais de educação física simplesmente com a apresentação do CREF, né, da nossa cédula de identidade profissional, e cortou, paralisou. E aí a gente teve que entrar com uma nova ação, e aí, enquanto CREF, da busca de, não, peraí, o profissional de educação física também é profissional de saúde e tem que ser prioritário. Aí o que acontece? Em alguns municípios a gente só conseguiu fazer a vacinação do profissional de educação física a partir do momento que ele comprovasse atendimento assistencial à saúde. Ou seja, ele tinha que demonstrar 3 atestados ou 2 atestados, dependendo do município, era uma regra diferente, dizendo que a Carla atendia o Gamboa, que é asmático. Ou atendia o Thiago, que é hipertenso. E assim eles tinham que comprovar para poder fazer a vacina nesse período prioritário, né? Naquele período prioritário. E aí surgiu inúmeros descontentamentos quanto ao CREF. Porque o CREF não faz nada por nós, nem a vacina a gente não consegue. Por que o fisioterapeuta vai lá e vacina só apresentando a cédula deles e nós não? Justamente porque não veio da nossa força, né, de dizer, não, nós somos profissionais de saúde. Veio do Ministério da Saúde, dizendo que nesse momento prioritário, não. A não ser que fosse assistencial à saúde. Então, o trabalho de assistencial à saúde não é visto dentro da academia. Por quê? Sim. Se eu busco academia, né? busco academia para qualidade de vida, é a minha assistência à saúde. Então, esse foi o embate judicial até, né? Em alguns municípios a gente teve que ir muito além da primeira reunião, né? Que a gente fazia com os prefeitos. Aí esse trabalho é do CREF. Esse trabalho é do CREF, principalmente nós dois, porque... Fazer com que aquela regulamentação seja cumprida. Isso. Todas as reuniões relacionadas à vacinação foi o Gamboa e eu. E a gente tinha que ir à frente do secretário de saúde e prefeito e expor isso. Olha, vocês não estão cumprindo a resolução 218 do Conselho Nacional. Tendo em vista esse ofício do Ministério Público, para nós isso não é válido, porque a gente trabalha com assistência à saúde e vocês vão nos enquadrar como assistencial à saúde. Caxias, por exemplo, que é o meu município, só vacinou desta forma. Os profissionais tinham que passar no CREF, nós chancelarmos a autodeclaração deles com a apresentação dos 3 atestados e aí eles levavam essa chancela para vacinar. Sim. Então foi bem complicado esse período, graças a Deus agora já tá por Passou, idade, né? Já foi, mas foi difícil. Valeu a pena pagar o boleto. Viu? Tá, tudo bem. Eu tô tentando focar Pessoal, no boleto, entendeu? Então, mas é importante. Mas a gente brinca, mas vocês entendem, né? Claro que a gente tá brincando, a gente tá falando, mas isso é algo que a gente ouve muito. E eu, claro, depois tu vai amadurecendo, vai enxergando algumas, até como o próprio, né, dono de academia, dono de negócio, tu sabe qual é a importância, né? Mas principalmente porque não é divulgado. Isso é um erro. Perfeito. E a gente bate muito na tecla da nossa divulgação enquanto ações. Sim. Por que a gente está fazendo esses conversando com o CREF? O que o CREF fez na pandemia? Fez nada, porque não estava fiscalizando, as academias estavam fechadas. Então ninguém trabalhou? Não, muito pelo contrário, né? O trabalho interno, o trabalho político... e aí entra essa parte, é muito imensa. Como o Gamboa falou, nós fizemos reuniões com 55 deputados, fora os vereadores que nós tivemos que fazer reuniões individuais em grupos municipais, porque não iam aprovar a lei. Porque chegavam ao ponto de dizer, não, vocês querem abrir aquelas academias de oba-oba, com fila, com o pessoal suando um em cima do outro, que protocolo vocês estão seguindo? Gente, nosso protocolo era o mais rígido, é ainda, o mais rígido de todos os segmentos. E aí nós tínhamos que bater frente aos vereadores e deputados e dizer dessa forma, não, nós não queremos abrir de qualquer forma. Nós queremos que o profissional de educação física esteja lá na ponta, tirando o doente, tirando da hospitalização, tirando da CTI, né? Porque a gente pode, e é esse o nosso trabalho. E foi por aí que a gente conseguiu, né? O Fantástico ajudou com uma reportagemzinha dizendo que era... Ia morrer todo mundo só na academia, né? Que bem naquele momento, eu acompanhei, como eu te falei, eu escutei algumas reuniões tuas nessas conversas dos conselhos, cara. Aí chegou, tá tudo acomodando, né? Tá acomodando. Vem
uma notícia dessas, né? Os protocolos do governo, aqueles iniciais de metragem, foram orientações e sugestões, na realidade, nossa também. Fizemos parte. A gente sofreu muito na questão mais no final ali depois, que vinham alguns protocolos restritivos nas academias, que a gente tentava flexibilizar mais com argumentos científicos, não simplesmente abrir, né? Sim. Então a gente tentava flexibilizar e muitas vezes a gente não conseguiu, né? Porque tinham pessoas que a gente fazia reunião lá da Vigilância de Saúde do Estado que eram muito resistentes, né? Então a gente tentava provar para eles o porquê dessa liberação. E muitas vezes os protocolos vinham e era dúbio, era ruim de entender, né? Não, uma das reuniões que eu vi, eu escutei tua nesse Zoom, nem era Zoom, era um sistema da prefeitura, né? Era explicando o decreto, entendeu? Exato, cara, vamos explicar, porque ninguém está entendendo isso. Exato. Entendeu? Era dúbio, tu não entendia. E aí, o que a gente fez algumas vezes? Também, eu e a Carla, a gente fez uma tradução, uma nota técnica. Que traduziu. Exato. Explicando por itens mais claros o que podia e o que não podia. E aí nós solicitamos a diretora, a Cíntia Molina, que é diretora do Centro Vigilante de Saúde, que assinava tecnicamente os protocolos do Estado, que assinassem com a gente para dar veracidade naquilo. Né? Não, é só o CREF, não. Sim. Vamos botar junto. Então saíram essas notas que era só explicativa. Era uma forma mais clara de explicar o decreto. Olha que o CREF está fazendo o decreto junto com o governo e restringindo as academias. Sim, porque tinha assinatura de vocês, dizendo que era 16 metros quadrados. Isso, Fechando. vocês estão fechando. O que é isso? E foi Entendeu? bem naquele momento de bandeira preta. E começou as notas técnicas, foi naquele momento que abriu e fechou, e aí... Exato. E quando abriu só para atendimento de assistência à saúde com atestado médico. Então, só podia ir para academia 1 a cada 32 metros quadrados com atestado médico e assistencial à saúde. Então, nossa, caiu o mundo, né? Vocês dois estão fazendo o quê? Vocês querem fechar mais as academias? Não, gente, a gente só está descrevendo o que está no decreto, né? Então, esse também foi um passo muito importante e eu acho que essa parte de negociação também veio de um respaldo científico. No CREF nós temos uma comissão científica, Legal. Fazemos parte também, né? E a gente teve que fazer um parecer científico sobre isso. De que forma o exercício físico traria esses benefícios sem causar disseminação da doença. E essas ações do CREF-RS, tá? Elas foram combinantes com outros CREF de outros estados? Nós tivemos contatos de profissionais de outros estados. Né? De Rio, de São Paulo, de Minas, da Bahia, né? Que entraram em contato conosco para saber como poderiam fazer para ter a lei lá. Sim. E a gente entrou em contato, obviamente, com o CREF de lá, para não passar por cima, e para fazer essa parceria. E nós orientamos o CREF de lá como fazer isso. Alguns CREFs meio que... Né? Então, não ficou complicado para a gente passar direto. Então, a gente deu umas orientações... Falando ainda dessa... disseminar também os conhecimentos e o que a gente estava fazendo, né? Como nós fomos referência na criação do Comitê Estadual de Educação Física, os outros estados nos buscaram, né? Enquanto, mas o que vocês fizeram? Por que vocês fizeram dessa forma? A nossa lei, ela andou numa divulgação muito grande. Né? Como levou 9 meses, nós também conseguimos colocar isso em pauta em diversas reuniões, em apresentações, enfim, a gente também divulgou muito isso. E aí nós fomos vistos como referência. E a gente conseguiu, através da nossa lei de essencialidade aqui, liberar em Ourinhos, né, São Paulo. São Carlos nos buscou também para verificação de lá. Estado, São Paulo, Bahia, não quis. Não, agora sim. Tá, agora não precisa. Valeu. Agora não precisa. Valeu, obrigado. Daqui 100 anos, que já é outra pandemia, a gente pensa. Porra. É mais ou menos isso aí. Mas aí é que eu volto. A nossa lei não é para só a Covid, né? Sim. Bota em outro patamar. Bota em outro patamar do setor. Mas em todas as etapas, né? Se nós tivermos outra pandemia ou catástrofes naturais que causem um fechamento, nós somos essenciais. Sim. Né? Então, isso é importante. A estruturação da emenda da lei foi pensada em todos os pontos que a gente pudesse atuar, mas restringindo ministrado ao profissional de educação física. Aí existe uma coisa importante para a gente comentar. Algumas áreas da educação física, algumas áreas esportivas, não são mais da educação física, né? Lutas é uma,
dança. Dança. A dança é importante a gente sempre explicar o que é dança cultural. O que é dança cultural? É quem vai lá para aprender a dançar. É o tango, é o balé, é a dança de salão. Não é a zumba, não é o aero alguma coisa, né? Isso não é dança. É atividade de academia, né? Isso, ginástica coletiva, né? Então, Isso é educação física. A dança é quem vai com o objetivo de aprender o movimento da dança. Isso é dança, né? É alguma dança específica. Mas na musculação tem música, não dá pra... Não pode. Não, porque deve ter os caras que têm as ideias boas, assim, né? Vamos fazer esteira. Então, algumas áreas não estão mais sobre a guarda do CREF, né? A gente não pode mais fiscalizar, isso já em nível de Supremo. Eles disseram que não é um esporte, é uma manifestação cultural. Né? Mas para estar na Olimpíada serve, né? Então, deixa assim. A Olimpíada agora é feita de manifestação cultural, entendeu? Ótimo. Exato. E, então, essas áreas que não tem mais o registro, não tem mais obrigação, durante a pandemia, quando a gente abriu, eles não puderam abrir. Porque era um profissional de educação física. Entendi. Registrado no conselho. E aí, ó, na porta do CREF, por favor, né? A dança, principalmente, por favor, precisamos abrir. O que você pode fazer pra gente? Nada. Vocês foram judicialmente buscar... Para fiscalizar, né? Saiu do guarda-chuva, né? E agora queriam. querem devolver o guarda-chuva. E não é nem questão de raiva, de birra. Não. Tá na lei, eu não posso fazer nada, entendeu? Não pode rasgar o processo que eles colocaram. Isso aconteceu com a patinação artística também. Sim, coisa, também. Né? Jurisprudência da minha esposa, tênis, que também tem, mas o tênis ainda não está pacificado, né? Não está em última instância. Então, alguns profissionais que conseguiram a liberação para atuar. Então, naquele momento, eles não podiam. E aí vieram também buscar. Eu tenho umas histórias boas com a patinação. A minha esposa, eu era professor formado, ela era estudante de educação física. Tem umas histórias boas, assim, em ginásio. Ela não podia ficar na beira da pista. Ela não podia ficar na beira. Aí o que ela teve uma fiscalização do CREF, ela teve que ficar um passo atrás de mim. E eu nem sabia o que era um patins. Isso foi assim. Sim. Entendeu? Então, na época... Sim. Mas a gente não... É absurdo, claro, né? Pra ela, principalmente, Claro, que ela era técnica desde 12 anos dando aula. Pô, não posso... Aí eu tinha que estar lá na beira da pista com ela, né? Respaldando. E depois eles saíram. E hoje não precisa mais. Hoje com certeza ela ia querer. Com certeza ela ia querer, né? Mas, ela acabou se formando, né? Se formou justamente por causa disso. Ela se formou para poder atuar como técnica. Mas Agora aí não precisa, a gente verifica o porquê. Por que precisa ser o profissional de educação física para isso? Claro, sem dúvida. Toda a parte, principalmente o base, né? Toda a parte de desenvolvimento motor. Com crianças, naquele momento ainda era crianças, a gente tá falando de crianças. É que as pessoas pensam o contrário, né? Por exemplo, vamos para a patinação. Um cara que fez faculdade de 4 anos, como é que tu vai sair dando patinação? Tu não tem nem cadeira de patinação. Não é essa a ideia, né? A ideia é com quem ministra, quem seja um professor graduado de alguma modalidade, que faça a faculdade para poder ministrar. É o contrário, né? Luta da mesma coisa. O cara fez 4 anos, vai sair dando aula de capoeira. Não é isso. O cara da capoeira, um mestre de capoeira, faz a faculdade para dar aula. Não é a didática, né? Invertido, né? É invertido, né? É não enxergar como uma proteção do setor, entendeu? Claro. É enxergar como alguém que está mandando a boleta do Márcio, né? Sim. Eu acho que era isso que a gente, basicamente, precisava tinha que desmistificar, trocar uma ideia. E voltando ao que a gente conversou lá no início, acho que a gente nem estava gravando ainda, eu queria que a minha área, eu sou administrador de empresas, faço parte do Conselho Regional de Administração, qualquer empresa pode ser aberta sem ter um administrador de empresa. Imagina quão bom seria para a área de administração se toda empresa que fosse obrigatoriamente ter que ser aberta tivesse que um administrador assinar. Uma proteção de mercado. Cara, muita empresa não ia quebrar. Muita empresa não ia quebrar. Porque é um olhar profissional. Não é que nem, assim como a educação física não forma o cara pronto para dar aula, a administração também não forma o cara pronto. Sim. Mas o cara sabe onde buscar a informação. Lá o professor falou que se seguir isso aqui dá ruim. Então deixa eu entender isso aqui. Mas quando não tem instrução nenhuma, tu vai lomba abaixo. E assim na área da preparação física, né? Então acho que cada um dentro do seu quadrado. E eu invejo a área da educação física ter alguém que a proteja. Porque na minha área não tem ninguém que proteja a minha área como administrador. Sabe que é muito bom ouvir isso. Isso é muito raro, né? Esse reconhecimento. O advogado tem o mesmo pensamento que eu.
o contador tem mesmo... porque são profissionais... O advogado tem a área que protege, né? Sim, tem. Agora, tem áreas que não tem. Aí tu pega a área assim, o advogado tem, o CREA tem, o conselho o médico, o odontologista. O administrador não tem. Então vocês estão... Na realidade, eu percebo que é notório que a educação física ela está num nível de conselho que só profissões mais elitizadas estão. O que falta é o profissional se valorizar como essas outras profissões. Perfeito. Quem é que tem conselho firme que fiscaliza? Advogado, médico, dentista, engenheiro e profissional de educação física. Só que muitas vezes esse cara se enxerga como um subemprego em relação a esses. Mas ele tem o mesmo poder de conselho. Fiscalizador, não deixa o profissional não formado entrar. E eu, no meu caso, não tenho, entendeu? Então, é que é muito desconhecimento, né, da própria classe do que é um conselho, né? Eu acho que falta, que aí eu não sei, a resposta não sei como fazer isso, falta algum tipo de aproximação do profissional. E não é pelo e-mail que cai lá na uma newsletter. Rios, fazer rios. Não é na revista, não é, porque quando chega a revista, cara... Já foi. Não quero ler esse monte de coisa, entende? O cara tem raiva, porque ele pagou 300 pila aquela revista. Eu acho que... É isso aí. Agenda mais cara. Agenda. Do meme da agenda tem um... Eu acho que Mas você sabe que nós tiramos a agenda e agora o pessoal, e aí, cadê a agenda? Eu vou nem receber a agenda agora. Eu acho que falta uma outra linguagem. Eu acho que está faltando uma linguagem que caia hoje para essa galera que, entendeu? A geração Z, a geração da internet. Uma geração que precisa de outras coisas. Porque a gente está falando há pouco de política. Entendeu? A gente está falando de academia. A gente está falando de assuntos que, cara, não quero ouvir isso aqui. Tem muita gente que vai começar a ouvir, vai dar stop e vai pegar um podcast falando de outra coisa. Esse rótulo é tão forte, cara, que é difícil, gente. Essas viagens que a gente faz pelo interior, conversando com o CREF, que a Carla comentou, ela até foi querida e não comentou essa outra parte aí. A gente faz com prefeito, secretário de Esporte e Lazer, secretário de Educação, comandante da brigada, o promotor da cidade, a Polícia Civil. E, no final do dia, os proprietários de academia e profissionais de educação física, né? É o momento de tu vir reclamar, de tu vir me xingar, de tu vir aprender, de tu vir saber o que é, sugerir, sugestões. Em um. Mas é isso que eu estou dizendo. Falta representatividade. Falta chegar a informação. Isso está dizendo, não sabia que existia, não sei, sabia que existia. Conversando com o CREF, falando com o CREF. Mas em Porto Alegre ainda não aconteceu, porque nós estamos aqui, né? Claro. Mas no interior a gente tem essa ida justamente para tentar trazer a demanda. E mais ainda, para montar os grupos de profissionais que tenham acesso direto conosco. Porque a reclamação cai numa ouvidoria, cai num contato direto e não tem resposta. Mudou muito já a nossa ouvidoria. Agora nós temos o conselheiro Bruno que está à frente, também está muito legal. Mas a gente está tentando montar esses grupos de WhatsApp que a resposta é imediata conosco dentro dos grupos. Tá? Então esses conversandos é para isso, para a gente já montar o grupo e sair lançando as demandas por ali. Nós estamos em quantos grupos de WhatsApp no interior? 25. Boa. De manhã não tem vida, né? Bom dia, não, já tá silenciado, né? Já tá silenciado, só responde quando dá. Até uma dica, uma colaboração. Invistam em comunicação, cara. Pensem num processo de comunicação que conversem. Porque, vamos pensar assim, talvez consertar o Thiago é mais difícil. Mas o cara que tá formando... Sim. Esse cara daqui 5 anos ele é a opinião, né? Hoje ele não é a opinião, daqui 5 anos ele é a opinião, né? Então, mas a gente faz conversa nas faculdades. Eu vou no primeiro semestre e no 8º semestre. A gente faz palestras para eles. Cara, não tomo tomate na cabeça por pouco, entendeu? No primeiro semestre. O cara nem sabe o que é o CREF. Tá impregnado na cabeça. Sim. Já, exato. Isso, né? Exato. E é justamente quando tu entra com o que a gente logo começou a nossa conversa aqui, o que é a competência do CREF, eles começam a... mas não era isso que eu imaginava, né? Então, tu pega a pessoa que está começando, porque é a disciplina de introdução à educação física, e o graduando, que é o estágio. E nesses 2 momentos a gente faz palestras. Nós temos quase todas as instituições que são parceiras que nos convidam para fazer essas aulas. Mas é difícil, é muito difícil de tu conseguir mostrar esse novo caminho. Mas talvez né? seja a forma da comunicação. Sim. O que eu digo assim, daqui a pouco um plano de investimento para o CREF
tentar encontrar um plano de comunicação que chegue nessas pessoas, entendeu? Que realmente faça o jovem querer escutar aquilo e entender que aquilo faz parte da vida, que daquele momento em diante, aquele cara faz parte da vida profissional dele, entendeu? Gostando ou não, reclamando ou não, o boleto vai vir. Então ele entenda o que faz parte daquilo, né? E qual é o benefício dele, desse boleto. Exatamente. Né? Porque a partir do momento que tu entendeu por que tu tá pagando aquela conta, tu vai pagar. Né? A mesma coisa, deixa de pagar o IPVA do teu carro. Mas é aquilo que a gente estava conversando, que é o cara que tu formou a cabeça dele lá na faculdade, ele vai ser o dono da academia. Que se ele for bem formado, entender a grandiosidade da proteção que o conselho gera, ele não vai contratar errado também. Sim. É uma cadeia, entendeu? Eu basicamente eu desistiria dos velhos, entendeu? Claro. E jogaria na galera nova, porque e é rápido isso, porque o cara que é novo, 3, 4 anos ele já está no mercado, trabalhando e operando e dando opinião e sendo voz, né? Então, se esse cara for bem formado... Antes de formar, ele já está no mercado. E pensando nisso, nessa comunicação, vamos pegar uma rede social, Instagram, né? Eu rapidamente penso, o CREF tinha que ter um personagem. Exatamente. Personagem que fale a língua do cara que está lá sentado na cadeira da universidade. E explique o que é o CREF de uma forma não... o senhor lá, assim... Não, esquece, o cara não vai ouvir. Então, tem um personagem, entendeu? Imagina pra ter uma comunicação. Imagina se essa base fosse feita agora no momento olímpico. Acho que 50% desses medalhistas olímpicos são professores de educação física. A voz desses caras falando. Sim. Aí são fãs falando, entendeu? Então começa a mudar a percepção de comunicação, né? Então só porque a vida BPRO aqui, 50% do nosso trabalho é comunicar. É como comunicar, né? Como fazer chegar que o nosso curso, ou que o nosso produto, ou que o nosso serviço é diferente. E não dá para comparar com o outro, né? Então a gente só faz reunião sobre comunicação. Eu sei quão poderoso é isso. Né? A gente falha muito na comunicação do CREF, porque aquele velho ditado, não adianta fazer, né? Tem que mostrar que está fazendo, né? Então a gente se preocupa muito em fazer. Processo. Né? Vocês são na linha do processo, criaram os processos, né? Mas vocês não acabam não criando os fãs, né? Acho que vocês têm que ter os fãs antes, entendeu? Sim. Lembra que a gente falou da gestão, né? Nós somos da gestão da atuação ali, da área, mas não da empresa CREF. Sim. Não, mas acho que vocês são voz lá dentro. Acho que só o fato de a gente estar conversando abertamente... Contratem alguém da educação física para fazer as redes sociais. Entende? Não uma agência, entendeu? Não uma agência. Não uma agência, entendeu? Então, sabe, é alinhar a comunicação com as pessoas que estão... É como se o CREF falar mal dele mesmo. Sim, o boleto vai chegar, mas você sabe por quê que o boleto chega? Sabe essa comunicação aberta? Sim. Eu acho que pode ser uma solução. Porque eu, como profissional, eu vejo a importância. E eu vejo o caos que seria se não tivesse. Principalmente se tirasse agora. Sim. Nossa. Mas a galera não enxerga, entendeu? A galera não enxerga. Infelizmente. Para a gente encerrar, estou preocupado de novo com o horário, novos projetos, o que está acontecendo internamente, o que está sendo projetado para o futuro do CREF, enfim, o que as pessoas têm que saber, né? O que está acontecendo. As pessoas têm que saber que nós estamos em ano eleitoral. Né? O CREF ele é composto por 28 conselheiros e as gestões são de 3 em 3 anos as eleições, mas o mandato de 6, né? Para que não saia todo mundo e se zere, né? Recomece, enfim. Mas isso vai mudar, né? O CONFEF já aprovou uma lei de mudança que vai entrar todo mundo junto e vai sair todo mundo junto. Mas, enfim, esse ano é ano eleitoral. E essa é a ideia, né? Que a gente consiga valorizar em âmbito federal a educação física, não apenas no estado, né? Nós queremos que, da mesma forma que aqui estamos sendo vistos, podemos ser vistos em São Paulo, porque vocês também fazem essa venda, né, geral, que o profissional que venha buscar essas informações, ele saiba que pode ir lá e bater na porta e dizer, isso é meu direito, e eu quero isso para mim, né? Perfeito. Legal. Obrigado pelo espaço. Importante sempre a gente agradece. Acho que agradecer a paciência e o tempo de vocês, né? Imagina, sempre que precisar, a gente está aqui há um tempão já gravando, batendo papo, né? De onde é que eles vieram? De onde é que eles vieram agora para cá? Estavam onde?
Tava na festinha, recebendo os atletas. Festinha, saíram da festinha. Ele tava na festinha. Ah, é? Ele tava na festinha, eu não. Eu estava Recebendo trabalhando. atletas olímpicos. Eles estavam recebendo os atletas olímpicos que são aqui do Rio Grande do Sul, que chegaram na cerimônia de premiação. Que legal, que legal. E também é a representatividade do CREF lá dentro. Exato. Então, por isso que eu volto. Lembra sobre comunicação? Imagina esses caras falando sobre o CREF, entendeu? Claro. Mas é que talvez não dá para pedir agora, né? Tem que ir lá formar o cara, explicar, sabe, desde da base, né? Mas justamente nessa modalidade em específico, que é o judô, o técnico deles é o Kiko, né? O Kiko é profissional de educação física, então nós temos esse contato já de base, né? Ali nessa modalidade existe essa preocupação que seja o profissional de educação física o habilitado a trabalhar com isso. Ele é o atual secretário do Esporte e Lazer de Porto Alegre, né? Ah, legal. Show de bola. Muito obrigado, a gente agradece. Obrigada, Verdade. obrigada mesmo. Valeu. Obrigado a vocês. Valeu. Valeu, galera. Até a próxima.